Olá, felinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse maravilhoso Cat Perfil. E hoje eu quero conversar com vocês sobre respeitar o seu tempo. Vamos falar um pouquinho sobre esse famoso tempo que muitas vezes nós corremos deles, muitas vezes a gente acha que nunca vai dar tempo para nada e muitas vezes a gente acaba dando desculpa do tempo para tudo. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre nos auto-respeitar e respeitar o nosso tempo para determinadas coisas, porque não aprendemos a fazer isso muitas das vezes. Respeitar o nosso próprio tempo, respeitar aquilo que precisa ser feito, nos auto-respeitar, nos auto-respeitar. E esse assunto, ele veio muito claro para mim muitas vezes nos meus dia a dia. E esse assunto ele veio muito claro em alguns dos meus dias cinzas por conta de eu parar para refletir sobre mim mesma, eu parar para refletir aquilo que eu estava fazendo, eu parar para refletir aquilo que estava fazendo sentido, aquilo que não fazia mais sentido para mim, aquilo que estava fluindo, aquilo que não estava fluindo, aquilo que estava pesado. E aí eu entendi que não é no meu tempo. As coisas não vão acontecer e nem vão fluir da forma ou do jeito que eu quero. Tudo tem a forma e o jeito certo para acontecer. Só que por sermos seres ansiosos, demoramos muito para entender e deixar e nos permitir que essa ficha caia, que não é no nosso tempo. A gente precisa respeitar as coisas, a gente precisa respeitar os nossos dias, respeitar o nosso corpo, respeitar a nossa mente, respeitar o nosso cansaço. Só que fomos ensinados e ensinadas a sempre estarmos aceleradas, sempre estarmos correndo contra o tempo, que precisa trabalhar, que precisa correr, que precisa estudar, que precisa se formar, que precisa dar conta da casa, que precisa ir até o final diante daquilo que a gente está fazendo. Se começou, tem que terminar obrigatoriamente, porque se você não terminar, você é uma pessoa irresponsável. Se você não terminar, você não sabe os seus caminhos. Se você terminar, você não busca aquilo, não vai atrás daquilo que realmente precisa. Então é uma coisa para a gente sempre estar ciente de buscar esse respeitar o nosso próprio tempo. Quando eu entendi o quanto isso fazia sentido para mim, foi muito mais fácil eu me olhar com mais carinho, porque a gente precisa desse autoconhecimento e esse autoacolhimento. Eu estava sempre muito acelerada, eu tinha que dar conta de tudo, eu tinha que resolver tudo, eu tinha que correr atrás de tudo, eu tinha que fazer dar certo, eu tinha que fazer acontecer, eu tinha que buscar respostas, eu tinha que ter respostas na ponta da língua, eu tinha que saber ajudar em tudo e ajudar todos. Então era uma pressão sem igual, sendo que não tinha tanta necessidade de eu estar nessa corrida, de eu estar fazendo esse percurso sem saber a linha de chegada, sem saber onde que eu finalizaria essa minha corrida. E isso me deixava frustrada, porque eu trabalhava, fazia, tentava, e quem tenta não consegue, e acabava me frustrando por as coisas não acontecerem. Até eu entender que as coisas não acontecem realmente no meu tempo, que tudo requer um tempo para acontecer, mas que para isso eu posso me autorrespeitar, posso me acolher. Poxa, não tô bem hoje, não vou fazer. Não tô legal hoje, não vou fazer. Ah, mas eu preciso fazer, eu sou obrigada a fazer, eu sou obrigada a trabalhar. Mas se permita tirar um tempinho para você realmente descansar, um tempinho para você, um tempinho para olhar para si, um tempinho para ver aquilo que não flui mais para você. A gente fala que tudo isso é muito fácil, mas na hora de fazer é difícil, gente. Meninas amadas, é muito difícil vocês lerem, vocês escutarem isso que eu estou falando, aplicarem e não verem resultado, porque novamente não é no nosso tempo. E eu tive que aprender a respeitar o meu tempo no sentido de não tô legal para fazer isso, não vou mais fazer as coisas forçada para agradar os outros, ou para dizer que eu cumpri com uma agenda, ou para dizer que eu fiz, né? E aí tem aquela regra de que, pelo menos eu fiz, mesmo não estando com vontade. Mas quanto isso tem valor para você? Existem as duas formas. Se é uma coisa muito importante para você e você não consegue fazer, tá tudo certo. É uma coisa que não é tão importante para você e você estava se forçando a fazer e você parou, tá tudo certo. Mas agora eu preciso fazer porque se eu não fizer, por exemplo, pessoas que trabalham diretamente com o Instagram, se eu não fizer um story, se eu não fizer um conteúdo, eu vou estar em crédito com os meus seguidores, eu vou estar em crédito com isso, porque tem pessoas que vão lá e comentam e pedem e estão toda hora ali. Então é um compromisso que você tem com aquelas pessoas e você vai se sentir muito culpada se não fizer. Então, independente de onde você estiver, independente do que você estiver fazendo, independente da roupa, independente do local, você vai lá
e faz um conteúdozinho e posta do jeito que você pôde. E aí você não se culpa mais tanto por não fazer, você só se frustra às vezes por não sair tão perfeito. Mas ainda assim você fez, você cumpriu com a sua agenda. E aí depois você começa a respeitar o seu tempo novamente, você começa a analisar, ufa, pelo menos eu fiz, pelo menos eu postei, pelo menos eu criei, pelo menos eu fiz um pedacinho. E aí você começa novamente a voltar a se autorrespeitar, respeitar o seu tempo. Principalmente quando a gente está no ciclo, nós mulheres, né? Respeitar esse tempo de que talvez a gente não consiga estar tão disposta como os outros dias, talvez a gente não consiga fazer as coisas como a gente gostaria, talvez a gente não dê conta de fazer tudo que estava na lista por conta das dores, das cólicas, dos desconfortos. E aí a gente começa novamente essa busca por autoconhecimento, de que esse é o meu ciclo, nesse dia ela vai acontecer. Então, nesses dias, eu vou deixar as coisas mais leves para mim fazer. Eu vou deixar as coisas mais tranquilas para que eu possa fazer nesses dias. E aí as coisas ficam também mais leves para que você possa realizar as coisas que você deseja fazer. Então, Felinas, esse era o vídeo de hoje. Aprendam a respeitar o seu tempo sem tanta cobrança. Porque o tempo, ele tá aqui para nos mostrar que tem tempo para tudo. Esses dias eu vi uma frase que dizia assim: você fazendo ou não fazendo, o mar e a areia vão estar no mesmo lugar. Talvez não seja o teu tempo, talvez a pessoa que começou lá atrás já tenha passado de você, mas isso porque talvez você ainda tenha coisas para aprender. Talvez não seja a sua hora de ter aquilo que você tanto deseja, porque precisamos ser treinados para que isso aconteça. Precisamos aprender as coisas para que isso aconteça, porque cada pessoa tem um comportamento e um jeito diferente. Então, quanto antes a gente aprender esses pequenos detalhes, mais fácil se torna a reprogramação mental de um autorrespeito, de perceber que eu respeito o meu tempo e eu respeito o que não é no meu tempo. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, comenta se fez sentido para vocês também. Me ajudem a compartilhar esse vídeo e até o próximo vídeo.